Olá, estamos de volta aqui com a Rádio Intercultural. No programa de hoje, a gente vai conversar aqui no Educomunicação, os saberes indígenas para a educação ambiental. E a gente vai continuar aqui com aquele diálogo com Milton Orunau, ele que é professor da Escola Indígena e liderança do povo Orunau aqui no estado de Rondônia, na região de Guajará-Mirim. Fica ali na região de Pacas Novas, território indígena Pacas Novas. Nós vamos conversar com o Milton hoje sobre diversidade cultural, preservação da floresta amazônica, entre outros valores da cultura e identidade do seu povo. E começa aqui comigo também, ou vai estar aqui comigo também, participando deste programa, o professor Heitor Queiroz de Medeiros. Ele que é professor na Universidade Católica Dom Bosco, em Mato Grosso do Sul, e participante do programa de pós-graduação em educação. E eu começo aqui com o Milton, fazendo a nossa pergunta inicial. Milton, gostaria de saber como que o teu povo tem relacionado com a floresta amazônica. Nesse ponto de prevenção da floresta, ele é muito crítico, né? Então, a gente vem sofrendo muito, né, com essa cultura de não indígenas, né, que veio já aculturando nossos povos indígenas, né, mudando também os pensamentos dos nossos parentes. Então, a gente vem travando muitas lutas, né, com o nosso próprio parente, com incentivo à preservação da floresta hoje que nós temos esse pedaço ainda vivo nesta região. E eu aprendi muito com meus pais, né, com mais velhos, que durante essa convivência que eu tenho hoje com meus pais, com meus tios que são mais velhos, que vieram na mata, né, que participaram o contato desde o ano mais ou menos 52 para 60, né, a gente tem acompanhado muitos processos, né, aí da preservação da floresta, né. Então, nós estamos perdendo muitos velhos nesse tempo, né, perdimos muito. E a gente está vendo, né, que a nossa floresta está acabando. A nossa floresta está modificando cada vez mais por essa cultura dos não indígenas que estão adentrando dentro do nosso território, né, principalmente na criação de boi, principalmente os campos, os pastos, né, que ele vem atingindo várias áreas, né, da nossa região. Agora, a agricultura também é muito pouco também na nossa região, até porque vem mudando o pensamento dos nossos parentes, né? Então a gente tem enfrentado, a gente vem combatendo esse pensamento de cada parente, né? Que estão querendo destruir a nossa floresta, mas nesse momento parece que o povo tem entendido mais um pouco, né? E hoje nós temos umas áreas já preservadas, né? E os parentes também estão preservando e também praticando mais a agricultura, né? E voltado mais para as comunidades, para as famílias também, né? Então, quando eu volto a falar que a gente teve muito conhecimento dos antepassados, hoje nós temos um conhecimento das plantas medicinais, frutas, árvores, né? Que hoje eu tenho certeza que com esse aculturamento que nós temos com os não indígenas, eu tenho certeza que daqui a mais 30, 40 anos, os jovens que estão vindo não vão conhecer mais outro tipo de outras árvores, né? Porque estão acabando, né? O fogo está destruindo toda a floresta, né? Mas a gente vem combatendo aos poucos, é muito trabalho, né? De conversa, né, com os parentes, mas eu vejo que ele tem parado já
nesses tempos, né? A gente tem combatido esse problema durante esses anos que se passaram. Mas, assim, a gente deixa a gente muito preocupado, né? Porque a gente vem perdendo muitas plantas, muitas frutas, muitos animais, né? E então hoje parece que a nossa cultura está sendo desvalorizada, né? Por outras culturas que estão invadindo as nossas comunidades, né? Mas, assim, durante esses tempos do nosso curso que nós tivemos, dentro da magistério indígena, dentro do intercultural, o trabalho que nós fizemos, então ele vem já, a gente preparou muito esse trabalho, né? A gente trouxe para nossas comunidades, a gente trabalhou com as comunidades, então isso assim, mudou o pensamento dos nossos parentes, né? Então a gente trabalhou muito com a questão da palestra também, então até que parece que, assim, você sabe que nossos parentes, eles não conhecem muita tecnologia, né? Quando a gente trabalha com a tecnologia, tipo DataShow, computador, os caras ficam, poxa, o negócio é assim, os caras ficam assustados, né? Os caras não vê a dimensão da destruição da nossa floresta hoje, né? Com o uso de mapa satélite também, então a gente mostra os pontos que foram destruídos, então os caras ficam assustados, poxa, a nossa área está diminuindo mesmo, está sendo destruída, né? Então, por isso que diminuiu esse desmatamento hoje dentro da nossa região. É sobre isso mesmo que eu quero perguntar para você, Milton. Como que na cultura oronal é ensinado a relação desde criança, jovem, né, e adulto com os mais velhos? Qual é a importância dos anciões? Qual é a importância das pessoas mais velhas dentro da cultura oronal? Olha, Heitor, eu sou da segunda geração, né? E da minha geração, né? Da nossa segunda geração, primeira e segunda geração, a gente tem aprendido muitas coisas, né? Primeiro, a gente não precisava de educação entre quatro paredes, né? Então, a educação era bem diferente, né? Era através da ordem dos pais e das mães, né? Então, o pai cuidava os filhos, homem, com diferente forma, né? E a mãe cuidava as filhas com outras diferenças também. Então, assim, para que os filhos tenham, para os filhos respeitar os mais velhos e outras pessoas, né? Eles usavam, eu não sei se é um mito, né? Quando uma pessoa assim, uma criança descontrolada, que não respeita outras crianças, que não respeita os mais velhos, né? Aí o pai dizia assim, falou, meu filho, se você não obedecer, quando for à noite, o bicho vai te assustar, né? Criança que não obedece o pai, que não obedece a mãe e os mais velhos, o bicho vai te assustar, né? Então, assim, os nossos pais só contavam história à noite porque eu não sei se era por causa do escuro, né? Eu não sei se era por causa da noite, né? Aí você já sentia aquele arrepio, né? Então a criança já começa a imaginar também que existia um bicho, né? Que poderia assustar ela à noite, né? Então nós tínhamos todas orientações. Vamos supor, a pesca. Para você pescar, você tinha que ter o número exato para você. Você tinha que ter a quantidade exata para você trazer o peixe para sua casa, né? Você não tinha que ultrapassar aquele número de quantidade de peixe. Então pegou 10, 12 peixes, já está bom, né? Aí você tem que obedecer essa regra dos pais, né? Dos mais velhos. Então hoje nós temos toda essa regra, né? Então, assim, você pega um peixe, não brincar com peixe, né? Porque você pode adoecer, o espírito do peixe não pode estar gostando, ele vai te atingir, você vai ficar doente, você vai passar mal, ou pode ir ao óbito também. Quando você for andar ao mato sozinho, você não pode gritar, né? Você não pode correr,
Então tem toda essa regra, né? Se você gritar, o espírito da mata pode te responder e pode te levar e pode desaparecer, né? Então a gente com esses pessoas mais velhas, então assim a gente tem aprendido assim muito. Isso era o meio de educação para nós. Isso era o meio de ensinar as crianças a respeitar, obedecer, né? E agora a escola é que está fazendo isso ou está acontecendo as duas coisas? Continua ensinando desse jeito, mas tem mais a escola também que está dentro dessa lógica de educar crianças, né? Sim. Dentro da nossa escola nós temos várias disciplinas, né? Que é incluído também a língua materna, né? Cultura do povo, né? São essas duas disciplinas hoje que foi incluído dentro da nossa educação, que é língua materna e cultura do povo. Dentro da cultura do povo, a gente está resgatando, né, contando essa historinha para as crianças, né, e incentivando também as crianças, né, usando essa história, né, para as crianças, como respeitar, como andar na mata, como pescar, né, como também como que fala assim, ter umas orientações assim para andar no mato, né? Não é chegar, adentrar no mato e fazer do jeito que outros fazem, né? A gente tem toda a orientação, né? Então essa escola também a gente continua fazendo. Milton, em relação a essa questão de vocês entrar no mato, tal, eu queria que você comentasse um pouco. Eu me lembro que num trabalho de pesquisa na licenciatura em Educação Intercultural, vocês demonstraram que vocês têm um certo cuidado com a alimentação para a preservação dos dentes. Fala um pouquinho para nós dessa experiência. Isso é muito engraçado, né? Que até para mim eu acho muito, ele não é engraçado, é importante, né? Que assim, tem hora que a gente começa a refletir, eu começo a refletir também, porque antigamente a gente não tinha essa estrutura de cuidar os dentes, não tinha escova, não tinha creme dental, né? Então, antigamente eles não comiam fígado, né? De animais. Aí os fígados, ele atinge toda os dentes, né? Ele pode estragar os dentes mais fácil. Outras formas de cuidar dos dentes, tipo carvão, né? Eles pegavam carvão nos dedos, né, para limpar os dentes, né? Então tinha outras plantas também que tirava as folhas, só tirava o galho, né, e mascava também, né, para matar eu acho que talvez as bactérias, né? Então assim, por isso que hoje eu tenho meu tio, ele está com mais de 70 e poucos anos, então ele está com o dente intacto, né? Está inteirinho, bonitinho. E essa era a estratégia. E na tua cultura, né, do Zoronal, tem alguma explicação assim, o porquê desse cuidado com os dentes? A gente sabe, evidentemente, que cuidar dos dentes faz a gente poder se alimentar melhor, né? Até na fala influencia. Mas tem algum significado assim específico para o Zoronal, o porquê que tem que ter dentes saudáveis? Meu pai sempre fala que eles dizem que o medo que eles tinham, né, de perder os dentes é por mais a questão da alimentação, né? Até também eles cuidavam mais deles para outros ter admiração por ele, né? Por ter cuidado dos dentes. Então tem vários tipos de visão deles, né? Então assim, é mais voltada para a questão da alimentação. Então eles tinham que cuidar mais dente para poder triturar bem os alimentos, né? Porque os nossos povos eles se alimentavam mais na questão de alimentos mais seco, né? Tipo macaco assado, anta assado. A nossa cultura, a cultura do povo rural antigamente era mais assado, né? Não havia cozido. Então pamonha também, ela tinha que ser assada. A pamonha dura, com aquela massa, ela é bem dura, né? Onde aquela pamonha ele durava 1 semana, 2 semanas, né? Então, por isso que eles tinham que ter muito cuidado com os dentes, né?
E como que chamava essa palavra pamonha? Ela existia para vocês? Porque em alguns povos as pessoas falam biju. É a mesma coisa ou é um outro alimento? Isso que vocês chamam de pamonha? Essa pamonha a gente adquiriu depois do contato, né? Ah, Só que na nossa... porque da língua do povo rural, nós não consideramos essa palavra pamonha original na língua rural, né? Então, nós temos na nossa língua que é a palavra capab, né? Capab quer dizer pamonha. Capab quer dizer o nome desse alimento, né? Que é chamado pamonha hoje, né? Então, assim, para nós, eu não sei como falar. Então, assim, a gente tem adquirido esse nome depois do contato, né? Muito interessante, né? Bacana, Milton. Milton, tem uma pessoa que está acompanhando a nossa conversa aqui, é a Áurea Jinkis, não sei se pronunciei certo o nome dela. Ela diz o seguinte, que ela leu um artigo sobre o povo orunau e ela ficou curiosa em querer saber se o povo orunau tem sofrido grandes mudanças do ponto de vista cultural em relação à língua materna a partir desse contato com a escola e com o não indígena. Se está havendo uma perca da língua materna. Professor, essa aí é questão muito séria hoje, né? Até nós mesmos que trabalhamos dentro das escolas, a gente percebe que a nossa língua está sendo considerado a segunda língua, né? A primeira língua está sendo português, a segunda língua está sendo a nossa língua materna. Não em todas as comunidades, professor. Que nem aqui na nossa comunidade, a aldeia Capoeirinha. A primeira língua falada aqui está sendo português. Então, a segunda língua está sendo a língua materna. E isso vem preocupando muita gente. Só para a gente montar a quebra-cabeça. E, assim, esse problema ele vem causando na questão familiar. Antigamente, Urunau não podia casar com Urueu, Urueu não podia casar com Urumono, Macurape não podia casar com Uruarama, né? Então, antigamente, cada povo era um inimigo, né? Cada um era na sua aldeia. Depois do contato, o que acontece hoje? Hoje, a minha esposa, vamos dar meu exemplo, hoje minha esposa ela é de Irumiti, ela é de outra aldeia, de outra terra indígena. Então, ela não entende minha língua e ela não entende a minha. Então, só falando em português. Canoé, casado com Urueu. Urueu não fala a língua do Canoé e Canoé não fala a língua do Urueu. Então, a primeira língua falada é português. Então, professor, é isso que está acontecendo hoje. É por isso que está havendo essa mudança, porque o casamento descontrolou tudo, né? Descontrolou tudo. Então, quando você fala casamento, essa mistura de etnia, de um povo casar com outro, é isso? Isso, aí houve essa mistura de etnias, né? Então, é isso que está acontecendo. Nós temos outras aldeias que a língua ele é em primeiro lugar, né? Às vezes nem fala português, né? Ricardo Franco, terra indígena Ricardo Franco, lá parece que tem 15 etnias, 15 povos diferentes. Então só falam português, né? Então a língua materna, às vezes eles nem sabem mais falar a língua materna. Entendi. Milton, deixa eu só fazer uma provocação a você aqui. Essa relação do casamento, então. Você é um Urunau, casou com a Dioromiti, né? Isso. Por que esse casamento de troca? Porque no território tem vários povos ou o coração não tem cultura? O coração se apaixona de todas as formas. Como você vê isso? Professor, para falar verdade, né? Antigamente, os pais, as mães mais velhas, né, que vieram na
a maloca, né? Então, eles eram bem rígidos, né? Depois do contato, né, essa cultura, eles vieram quebrando, né? Depois que surgiu a gente, né, os filhos que somos da segunda, terceira geração, então, hoje nossos pais já estão velhinhos, né? Eles não têm poder aquela de decisão, né, de impedir o casamento, né? Então, hoje é o coração que manda, né? Vamos supor, eu vou na outra aldeia, gostei da menina daquela aldeia, né? Eu tenho que pedir do pai e da mãe, né? E marcar o dia para me buscar ela, né? A gente não tem casamento igual dos não indígenas, né? Gostou dela, aí pede do pai, pede da mãe, né? Aí marca o dia só para buscar, né? Assim, só antes de abrir para o Heitor, só falar para nós, no território que você vive, quantas etnias vivem em Pacas Novas? Além de Orunó, porque você falou de Iromiti, Macurato, quantos povos tem aí? Aqui nós temos mais ou menos 13 etnias, né, diferentes. 13 etnias, na mesma terra? Na mesma terra. E prevalece qual língua? Orunau. Orunau, mas assim, na minha aldeia, nesse momento, prevalece português, né? Mas também o mais forte é português. Aí tem outras aldeias acima de nós, né? Uns 10, 12 quilômetros para cima, aí aí prevalece a língua do povo Orunau. Heitor. Mas também é importante a gente entender, assim, ó, da diversidade que existe de povo para povo. Por exemplo, no Alto Rio Negro, os Dessano, e eu estou falando isso porque eu ouvi de um Dessano que estudou aqui conosco, eles têm na cultura deles, que é lá na região de São Gabriel da Cachoeira, né, que Dessano não casa com Dessano, nem homem e nem mulher. Então, quando ele vira rapaz, ele sai para uma outra aldeia, para um outro povo, para ele arrumar casamento. E também as moças recebem indígenas de outras etnias que vêm para a aldeia deles para casar com com as filhas deles. Mas aí o que é que acontece? Eles não perdem a língua deles. O que acontece é que aí, para ele ir procurar casamento numa outra etnia, ele tem que aprender a falar aquela língua. Então, via de regra, um Dessano fala 3, 4, 5, até 6 línguas diferentes, que inclusive, para ele ter possibilidade de casar, de arrumar, não é só para arrumar casamento, mas essa relação possibilita que eles falem diversos idiomas ao mesmo tempo, né? Que eu estou falando de diferença, né? De grupos, e estou usando o exemplo dos Dessano, que tem um Dessano que acabou de defender o mestrado conosco aqui, e ele mostra isso, inclusive, na dissertação de mestrado dele, né? Que você não tem a perda da língua, você tem a ampliação de acesso a outras línguas através dessa relação de casamento, né? Agora, cada povo é um povo, e é importante a gente entender essa questão das diferenças culturais de cada grupo. A Cristina Sena está perguntando se a mulher indígena, ela tem o poder de aceitar ou rejeitar um pedido de casamento. É muito difícil de a mulher rejeitar. É muito difícil, né? Aí quem decide o casal para ficar junto é o pai e a mãe, né? É do povo ouro, né, professor? É muito difícil. Uhum. Então, dificilmente ela rejeita. Eu não quero casar, esse cara é feio. É difícil. Eu acabei de fazer uma coisa aqui. Eu falei assim, esse cara é feio. Para vocês, tem essa relação bonito-feio? O que é ser bonito, o que é ser feio? Professor, durante esse tempo eu venho analisando essa questão. Eu acho que para nós ele não existe feio, né? A gente não tem essa separação. A gente tem uma palavra que é chamada mai, né? Mai quer dizer uma pessoa mais ou menos, né? Mas não existe essa palavra feio, né? Bonito. Aí tem palavra bonito, que é auina, né? Ele é usado para várias outras cumprimento, né? Coisa bonita, né? Mas assim, nessa parte,
Eu não vejo que a palavra feio para nós ele é muito forte, não, professor. Feio para nós é uma palavra assim, coisa assim que não deu certo, não dá certo, né? Eu acho que a palavra feio não tem na nossa língua. Milton, nessa perspectiva, o atual governo, o governo Bolsonaro, ele é feio ou é bonito? Ele não é feio nem bonito. Aí o povo está chamando de cascunhado, que é demônio, né? Que não está respeitando, ele está atropelando todos, né? Então chama-se cascunhado, o cara que não, homem que não tem pensamento. Milton, então eu quero te agradecer pela participação no programa de hoje. A gente vai continuar dialogando com você aqui no próximo programa sobre saberes indígenas para a educação ambiental no nosso rádio intercultural Educomunicação nas ondas do rádio. Até o próximo programa.